Se você está pensando em comprar uma soundbar em 2025, é sempre importante pesquisar bem antes de finalizar a sua compra. Existem alguns modelos que podem não ser tão interessantes dependendo do que você procura numa barra de som como essa. Além de que muitas vezes existem opções mais completas disponíveis por praticamente o mesmo preço, ou até mesmo mais baratas. Aqui no canal, nos últimos meses, testamos vários modelos e para esse vídeo eu separei 3 opções para não comprar, explicando por que esses modelos podem não ser tão interessantes. E também trazendo alternativas que podem te trazer uma experiência bem mais completa. Vale acrescentar que a ideia aqui não é falar mal de nenhum modelo ou marca, até porque esses modelos que eu vou citar podem fazer sentido dependendo do seu objetivo. E também é importante frisar que todos os modelos que vão ser citados aqui no vídeo a gente testou, inclusive comparando os modelos ligados lado a lado. Todos eles têm também um vídeo mais completo aqui no canal, caso ainda fiquem com alguma dúvida e queiram ver todos os prós e contras desses aparelhos. Mas sem enrolar, o primeiro modelo dessa lista é a soundbar LG SQ-C1. Esse é o modelo mais acessível à venda hoje pela LG e já traz uma experiência bem legal se comparado ao som original de uma TV. Mas o detalhe é que ela não oferece alguns recursos que são bem importantes. O primeiro é a falta de uma porta HDMI, que é hoje a conexão mais comum para ligar esse tipo de aparelho numa Smart TV. Conectando via HDMI, além da boa qualidade da transmissão de áudio via cabo, a integração dos aparelhos fica muito mais completa, sendo que um exemplo disso é poder aposentar o controle da soundbar no dia a dia e usar apenas o controle da TV para ajustar o volume. Nesse modelo, a única conexão por cabos é via cabo óptico, e essas integrações ficam bem mais limitadas por ele. Além disso, para um modelo que é vendido em 2025, ele é o único modelo que eu testei nos últimos meses que não oferece aplicativo de celular e também é o único que não trouxe suportes na caixa, caso a sua ideia fosse pendurá-lo na parede. Uma alternativa para ela na própria LG é a soundbar S40T, um modelo que é mais potente, traz mais recursos de integração, inclusive com um aplicativo de celular, e já oferece a porta HDMI ARC para conexão, sendo que a sua faixa de preço muitas vezes é bem parecido com a da SQ-C1, custando só um pouquinho a mais. E olha só essa comparação que eu separei para vocês entre o som dos dois modelos que eu comentei, para terem uma noção real dessa diferença. Agora, antes de falar do segundo modelo para não comprar, eu só queria aproveitar e te convidar para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp. Porque aqui no canal a gente monitora os preços nas lojas confiáveis da internet e sempre que um produto interessante aparece numa boa promoção, incluindo as melhores soundbars, a gente vai te avisar por lá. O link para acessar o grupo vai estar fixado no primeiro comentário, ou você pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela se você preferir. E o segundo modelo dessa lista é a Samsung S800D. Ela é o modelo mais fino que eu já testei até hoje e traz essa proposta de ser mais slim, para se integrar melhor no seu ambiente, ainda mais se comparado aos outros modelos de tamanho mais comum, que são bem maiores. Só para vocês terem uma noção melhor, ela tem menos de 4 centímetros de altura e de profundidade, e nessa imagem ao lado de outro modelo, dá para ver bem essa diferença nos tamanhos. Só que o grande problema é que esse formato mais fino dela limitou bastante a sua quantidade de canais de som, e isso afeta diretamente a imersão nos conteúdos que você vai assistir. So what's the mission? To keep people from going in the gorge? No. You need to stop what's in the gorge from coming out. Então, se você prioriza qualidade de som ao invés de um visual mais minimalista, esse modelo acaba não fazendo tanto sentido. Até porque tem modelos mais baratos que vão te entregar mais potência e principalmente mais canais de áudio. Alguns modelos que eu posso citar aqui são a Samsung Q800D com 5.1.2 canais e a LG S90TY com 5.1.3, enquanto a S800D tem apenas 3.1.2 canais de áudio. Para quem não entende muito como funciona essa questão dos canais,
Na S800D é como se a gente tivesse um som dividido entre sons da esquerda e da direita, além de um canal central mais direcionado para as vozes, para deixá-las mais nítidas, o que totalizam apenas 3 canais. Se comparado aos outros modelos que eu citei, ela não oferece as saídas de som específicas para os áudios traseiro direito e esquerdo, e isso acaba sendo bem perceptível em filmes e séries, onde o som fica bem menos imersivo. Agora vamos para o terceiro e último modelo dessa lista, que é o LG S60TR. E essa pode ser até uma grande surpresa para muitas pessoas, porque eu já elogiei bastante ela em outros vídeos do canal. Mas calma que eu vou explicar melhor o motivo de eu ter colocado ela nessa lista. Não é que ela seja ruim, longe disso inclusive. Mas o motivo de eu trazer ela aqui nessa lista é porque a própria LG lançou um modelo muito parecido com ela, que é a Soundbar S70TR, sendo que a principal diferença é que a S70 já vem com Dolby Atmos. E se você assiste muitos filmes e séries, ter Dolby Atmos realmente traz uma grande diferença em questão da imersão dos conteúdos compatíveis. E para conseguir entregar esse som em Dolby, a LG adicionou um alto-falante na parte de cima da barra, o que dá uma sensação maior de amplitude para o som. Além dessa noção horizontal de onde está vindo o som na cena, esse alto-falante extra traz também a sensação dos sons que estão vindo de cima. Agora, se você não liga tanto para Dolby Atmos, ou seu foco não é tanto assistir conteúdos que tenham essa compatibilidade, a S60TR continua sendo uma ótima opção, porque de resto, as duas são muito parecidas, com a vantagem da S60 ser um pouco mais acessível, especialmente quando ela aparece em boas promoções na internet. Aqui pelo YouTube é um pouco difícil de eu mostrar para vocês essa diferença prática, mas mesmo assim, eu vou passar agora algumas comparações das duas ligadas lado a lado. Acho que vale reforçar mais uma vez que esses 3 soundbars não são ruins, mas dependendo do que você quer, do que você procura, pode ser que existam alternativas mais interessantes. Sempre vale a pena pesquisar e comparar antes de comprar, para garantir que o seu dinheiro está sendo bem investido. Mas agora, se você procura o modelo mais barato possível, para usar num ambiente pequeno, é possível que a SQ-C1 consiga sim te atender, porque ela já traz um grande avanço se comparado ao som original de uma TV. Ou então, se você não abre mão do design mais minimalista, com um formato mais slim, até hoje eu não testei nenhum modelo que consegue ser mais fino que a S800D. E pensando no seu tamanho, ela faz um trabalho até que bem surpreendente. E o mesmo vale para a S60TR, que continua sendo um modelo muito interessante por parte da LG, porque nele temos alto-falantes traseiros que vão te deixar bem mais imerso nos conteúdos, sendo que ela custa de 2, 3 vezes menos que os principais modelos que também trazem essas caixinhas satélites. Mas e vocês, o que acharam dessa lista? Concordam com as minhas 3 escolhas? Coloca pra gente no campo de comentário a opinião de vocês. E inclusive, se acharem que a gente esqueceu de algum modelo que deveria ter sido citado, pode ficar bem à vontade para comentar também. Lembrando que todos os modelos citados têm pelo menos um vídeo aqui no canal, caso queiram ver mais detalhes sobre eles, e nesses vídeos eu trago mais a fundo todos os prós e contras desses modelos. Também queria lembrar do nosso grupo de ofertas. Sempre que aparece uma boa promoção na internet de soundbars, mas também de outros produtos interessantes como celulares, notebooks, smart TVs e vários outros tipos de produtos, a gente sempre avisa vocês em primeira mão lá no WhatsApp. Para acessar o grupo não tem nenhum custo, é só entrar pelo link que está fixado no primeiro comentário, ou você pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Mas enfim, o vídeo seria esse. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixou o seu like caso tenha curtido o conteúdo e se inscreveu no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!